Já passaram mais de 70 anos desde que Lassie estreou pela primeira vez, e as pessoas que a tornaram possível viveram casamentos, escândalos, perdas devastadoras e transformações que ninguém poderia ter previsto. Sabia que uma das maiores estrelas da série, uma criança amada por milhões, foi mais tarde detida por contrabando de cocaína e que as suas cinzas foram lançadas ao mar ao lado dos restos mortais de outro membro do elenco de Lassie? Sabia que uma das atrizes perdeu a filha de 16 anos num acidente de automóvel devastador enquanto ainda estava a rodar a série e nunca se recuperou verdadeiramente desse golpe? E que a mulher que interpretou a mãe mais icônica da televisão dessa era viveu exatamente 100 anos, sobrevivendo a quase todos os seus colegas, e partiu rodeada pela família em outubro de 2025. Esta não é apenas a história de uma cadela leal, é a história das pessoas que lhe deram vida, e as suas vidas revelaram-se muito mais imprevisíveis do que qualquer guião. Deixe um comentário a dizer-nos de onde está a ver este vídeo, e se ainda não subscreveu, faça-o agora. O número 1 da nossa lista é George Cleveland, no papel de George Avô Miller. Antes de falarmos das jovens estrelas e das suas histórias complicadas, temos de começar pelo homem que deu o tom a esta série desde o primeiro episódio. George Cleveland interpretou o avô Miller, o velho resmungão, mas infinitamente caloroso, sogro da viúva de guerra Ellen Miller, guardião da quinta e espinha dorsal moral das primeiras temporadas. Quando a série estreou em setembro de 1954, George Cleveland tinha já 68 anos, um patriarca em toda a acepção da palavra, tanto no ecrã como fora dele. Durante 3 temporadas completas e os primeiros 12 episódios da quarta, a sua presença no ecrã significava sempre a mesma coisa. Estava prestes a acontecer algo verdadeiro e humano. George Alan Cleveland nasceu a 17 de setembro de 1885 em Sydney, Nova Escócia, no Canadá. Começou no vaudeville ainda adolescente. Foi nesse circuito de contato imediato com o público que se formou o seu talento orgânico, do tipo que simplesmente não se ensina. Em 1936, já com mais de 50 anos, mudou-se para Hollywood e recomeçou do zero. Nos 18 anos seguintes, participou em mais de 180 filmes. Nunca esperou pelo papel perfeito. Simplesmente trabalhava. O avô foi o melhor papel da sua vida. Aquele velho de bigode e mãos calejadas, com os olhos de quem já viu tudo, conquistou milhões de famílias. Cleveland interpretava-o sem uma única nota falsa. Era-o, simplesmente. E é exatamente por isso que o que aconteceu em julho de 1957 causou tanto choque. A meio das filmagens da quarta temporada, a 15 de julho de 1957, George Cleveland morreu de ataque cardíaco em sua casa em Burbank, Califórnia. Tinha 71 anos. A sua morte abalou toda a produção. Tommy Hattig e John Clayton, os seus colegas, ficaram devastados. Os produtores enfrentaram uma questão impossível: como continuar uma série sem o homem que era a sua alma? A resposta surgiu por si. A morte do avô foi silenciosamente integrada no 13º episódio da quarta temporada. Essa perda tornou-se o pretexto narrativo para a família Miller vender a quinta e mudar-se para a cidade. A série continuou, mas nunca voltou a ter o mesmo calor que só George Cleveland conseguia criar. Mais de 58 anos na profissão, mais de 150 filmes, provou que o talento genuíno não precisa de juventude nem de um nome famoso. O avô Miller partiu quando partiu, e foi uma das mortes mais honestas na história da televisão. O número 2 da nossa lista é John Clayton, no papel de Ellen Miller. Antes de Timmy e da sua nova família aparecerem no ecrã, havia ela. Ellen Miller, a jovem viúva de guerra que criava o filho sozinha na quinta do sogro falecido. John Clayton deu tudo a essa personagem: calor, dignidade, a tristeza quase imperceptível de uma mulher que perdera o marido na guerra, mas não se perdera a si mesma. Quando a série estreou em setembro de 1954, ela tinha 36 anos, já uma profissional com uma carreira enorme nas costas. Broadway, Hollywood, teatro musical. O papel de Ellen parecia feito para ela, mas por detrás das câmeras, a sua vida estava a desmoronar-se.
Jan Clayton nasceu a 26 de agosto de 1917 em Tularosa, no Novo México, filha única de 2 professores. Cantava desde os 4 anos e no início dos anos 40 assinou contrato com a MGM, mas o seu maior triunfo viria na Broadway. Em 1945, foi ela a criar o papel de Julie Jordan no musical Carousel, de Rodgers e Hammerstein, uma das peças mais celebradas de toda a história do teatro musical. Depois chegou Lassie, e com ela, a fama discreta e os rendimentos estáveis. Mas no outono de 1956, a meio das filmagens da segunda temporada, uma tragédia dividiu a sua vida ao meio. A sua filha Sandra Jane, de 16 anos, uma rapariga talentosa que já havia assinado contrato com os estúdios Universal, passou um sinal vermelho ao volante do Cadillac da mãe e embateu de frente com outro automóvel. Sandra morreu no local. Jan Clayton disse mais tarde que o que aconteceu a destruiu por dentro. Já bebia antes, contou a revista People. Mas depois da morte da minha filha, tornou-se outra coisa. O álcool tornou-se o anestésico que nunca se esgotava. E, entretanto, a doce Mrs. Miller continuava a sorrir no ecrã todas as semanas. Os espectadores não faziam a menor ideia. Depois de abandonar a série em 1957, ao mesmo tempo que Tommy Rettig, na sequência da morte de Cleveland, Jan Clayton quase desapareceu dos ecrãs. Participou em produções teatrais, actuou em cabarés, deu concertos, mas nunca voltou a alcançar as alturas anteriores. Em 1966, casou pela terceira vez, com o compositor de Hollywood George Greeley. Em 1970, já no fundo da sua dependência, pediu finalmente ajuda e integrou os Alcoólicos Anônimos. Essa decisão salvou-lhe a vida. Durante 13 anos. O cancro encontrou-a no início de 1983. Jan Clayton morreu a 28 de agosto de 1983 em West Hollywood, exatamente 2 dias depois do seu 66º aniversário. A voz que conseguia silenciar uma sala emudeceu para sempre. Ellen Miller enfrentava tudo o que os guionistas lhe lançavam pela filha. Na vida real, Jan Clayton lutou contra perdas que nenhum guião poderia alguma vez conter. O número 3 da nossa lista é Tommy Rettig, no papel de Jeff Miller. Este é o nome que vem à mente primeiro quando se pensa no rapaz dono de Lassie. Antes de Timmy Martin, havia Jeff Miller, um honesto rapaz loiro de quinta, cuja amizade com a Collie definiu as primeiras 3 temporadas e fez de Tommy Rettig um dos rostos de criança mais reconhecíveis na televisão americana. A série estreou a 12 de setembro de 1954. Tommy tinha 12 anos e já era um profissional experiente. 20 filmes nas costas, uma digressão de Annie Get Your Gun com Mary Martin, um papel ao lado de Marilyn Monroe em O Rio Sem Retorno. A própria Lassie o escolheu. Literalmente, de entre 500 rapazes que fizeram audição, a cadela caminhou na sua direção. Tommy Rettig nasceu a 10 de dezembro de 1941 no Queens, Nova York. O pai era de origem judaica russa e trabalhava como inspetor na fábrica de aviões Lockheed. A mãe era de ascendência italiana. Aos 5 anos, uma professora de teatro que vivia no mesmo prédio reparou nele e encorajou a mãe a deixá-lo tentar. Aos 6, estava em digressão. Aos 9, filmava. Aos 12, era já uma verdadeira estrela. Mas a estrela da infância é uma dívida que se passa o resto da vida a pagar. Quando os produtores lhe pediram em 1957 que continuasse mais alguns anos, Tommy disse não. Não queria ficar a ser o Timmy até aos 17 ou 18 anos, e era isso que eles queriam, explicaria mais tarde. A família vendeu a quinta aos Martin. Lassie ficou com o jovem Timmy Provost, e a carreira de Rettig acabou tão abruptamente como havia começado. Os papéis de adulto não chegavam. Os estúdios só queriam ver o eterno rapaz da quinta, não um jovem ator a tentar crescer. Casou aos 18 anos. A sua mulher, Darlene Portwood, tinha 15 e tiveram 2 filhos. Mas sem trabalho, sem dinheiro e sem saber quem era, o casamento desmoronou-se em 1977, 18 anos depois.
Foi então que os problemas a sério começaram. Nos anos 70, foi detido por posse de marihuana e contrabando de cocaína. A acusação de contrabando foi posteriormente retirada, mas a sombra dessas detenções perseguiu-o pelo resto da vida. Encontrou a salvação nos computadores. Nos últimos 15 anos da sua vida, Rettig tornou-se um especialista reconhecido em programação de bases de dados, com especialização em DBase e FoxPro. Era uma vida diferente e viveu-a com dignidade. A 15 de fevereiro de 1996, Tommy Rettig morreu de ataque cardíaco em sua casa em Marina del Rey, Califórnia. Tinha 54 anos. As suas cinzas foram lançadas ao mar a cerca de 5 quilômetros da costa, ao lado das cinzas do seu amigo de longa data, o actor Rusty Hamer, numa cerimônia conjunta. Um dos descendentes de Lassie estava presente no barco. Jeff Miller foi o rapaz mais honesto do ecrã. Tommy Rettig viveu uma vida que nunca foi fácil, mas foi sempre real. O número 4 da nossa lista é Cloris Leachman, no papel de Ruth Martin. Poucas pessoas se lembram hoje que a primeira mãe televisiva de Timmy Martin não foi June Lockhart. Antes de Lockhart assumir o papel, ele pertencia a uma jovem atriz que ainda não havia ganho um Oscar nem colecionado 8 prêmios Emmy. Em 1957, quando a série transitava da família Miller para os Martin, Cloris Leachman interpretou Ruth Martin, a mãe adotiva de Timmy, durante toda a 4ª temporada. Tinha 31 anos. Chegou, interpretou o papel de forma brilhante, decidiu que não era suficientemente desafiante e saiu. A história trataria do resto. Cloris Leachman nasceu a 30 de abril de 1926 em Des Moines, Iowa, numa família proprietária de uma serralharia. Em 1946, participou no concurso Miss América como Miss Chicago, e foi nessa altura que as pessoas certas do teatro repararam nela pela primeira vez. Após o concurso, inscreveu-se no Actors Studio de Nova York, onde se formou ao lado de Marlon Brando, sob a orientação de Elia Kazan. Não foi apenas formação, foi uma escola que transformou completamente a sua compreensão do ofício. Ficou em Lassie apenas uma temporada. O papel não me chegava, disse aos produtores. Leachman precisava de um desafio. Em 1971, ganhou o Oscar de melhor atriz secundária por O Último Espectáculo, realizado por Peter Bogdanovich. No discurso de aceitação disse: "Tive uma vida extraordinária e ainda não acabou." Depois vieram o jovem Frankenstein e a inesquecível Frau Blücher, a personagem cujo nome fazia os cavalos relincharem. Depois veio Phyllis Lindstrom em The Mary Tyler Moore Show, que lhe valeu mais 2 Emmy. No total da sua carreira, acumulou 8 Emmy de horário nobre, mais um Emmy diurno, um recorde absoluto entre as atrizes da sua geração. A sua vida pessoal foi tão turbulenta quanto a profissional. Teve 5 filhos com o produtor George Englund, e esse casamento foi difícil. Um dos filhos, Adam Englund, morreu em 2011, uma tragédia que suportou em silêncio, com a mesma dignidade que sempre a definiu. Cloris Leachman morreu serenamente durante o sono a 26 de janeiro de 2021, em sua casa em Encinitas, Califórnia. A filha Dinah estava ao seu lado. Tinha 94 anos. Mel Brooks escreveu: "Cada vez que ouvir um cavalo relinchar, pensarei em Cloris." Ruth Martin foi apenas um breve episódio no início da sua jornada, mas mesmo nessa única temporada, era a melhor da sala. O número 5 da nossa lista é John Shepard, no papel de Paul Martin. Poucas pessoas se lembram que o primeiro Paul Martin, o pai adoptivo de Timmy, não foi Hugh Riley. Antes de Riley ocupar esse papel durante 6 temporadas, a personagem foi dada vida por John Shepard, no momento mais difícil da história da série, quando todo o elenco estava a ser substituído. A 4ª temporada de Lassie foi uma época de ruptura. George Cleveland tinha morrido, Jen Clayton e Tommy Rettig tinham partido, e uma família completamente nova tinha de ser construída do zero. Paul Martin, nas mãos de Shepard, surgiu exatamente no momento em que a série precisava de uma nova âncora. Quando as filmagens começaram em 1957, ele tinha 30 anos. Interpretou toda a 4ª temporada ao lado de Cloris Leachman, John Provost e Lassie,
construindo uma nova família sobre as ruínas da anterior. Mas, quando Leachman saiu no final da temporada, os produtores decidiram que substituir a mãe mantendo o mesmo pai seria demasiado difícil de explicar a um público jovem. Shepard foi dispensado, Hugh Riley tomou o seu lugar e June Lockhart juntou-se a ele. E foi essa parceria que a maioria dos espectadores viria a considerar os verdadeiros pais de time. Shepard aceitou a decisão com serenidade e continuou a trabalhar em teatro e televisão, embora nunca com a mesma visibilidade. A sua carreira como ator terminou em 1964. Depois disso, abandonou Hollywood por completo. Mudou-se para Londres e passou as últimas décadas da vida em sossego, longe das câmeras. John Shepard morreu a 16 de agosto de 2017 em Londres, com 89 anos. Foi o primeiro, e é exatamente isso que o torna insubstituível. O número 6 da nossa lista é Hugh Riley, no papel de Paul Martin. Hugh Riley era o tipo de ator que os espectadores não recordam pelo nome, mas recordam pela sensação de solidez que criava no ecrã. De 1958 a 1964, interpretou Paul Martin, agricultor, marido e pai adoptivo do pequeno Timmy, com uma calma tão natural que a personagem parecia não inventada, mas retirada diretamente da vida real. Quando entrou na série em 1958, Riley tinha 42 anos. Chegou a Lassie como um experiente ator de teatro e profissional da televisão, mas sem quase nenhum perfil público. Paul Martin foi o melhor papel da sua vida, e o mais duradouro. Hugh Riley nasceu a 30 de outubro de 1915 em Newark, Nova Jersey. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu no Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos, e essa experiência moldou provavelmente a seriedade tranquila que tão bem funcionava no ecrã. Após a guerra, dedicou-se ao teatro, trabalhou na Broadway, participou em programas televisivos de antologia, acumulou ofício. Um dos seus créditos na Broadway foi em Dear Charles, ao lado da lendária Tallulah Bankhead. Sabia sempre como manter-se firme ao lado de grandes nomes. Em Lassie, passou 6 temporadas completas ao lado de June Lockhart e John Provost, e a sua família no ecrã tornou-se um modelo para milhões de crianças do que uma família verdadeira devia ser. Calor sem sentimentalismo, firmeza sem dureza, amor sem palavras desnecessárias. Isso era Paul Martin. Em 1964, o enredo enviou os Martin para a Austrália e Hugh Riley abandonou a série. Continuou a trabalhar em televisão e cinema, mas em papéis bem menos destacados. Notavelmente, no início dos anos 70, interpretou um vilão na telenovela The Edge of Night, o oposto absoluto do gentil Paul Martin. Esse papel foi, por si só, uma declaração artística. Conseguia muito mais do que apenas bons pais. Hugh Riley morreu a 17 de julho de 1998 em Burbank, Califórnia, de enfisema. Tinha 82 anos. Deixou 3 filhos, Joshua, Ethan e David. Nunca foi o ator mais famoso de Hollywood, mas os milhões de crianças que cresceram com Lassie conheciam-no como o pai mais fiável do mundo. E talvez seja esse o papel mais nobre que qualquer pessoa pode desempenhar. O número 7 da nossa lista é Robert Bray, no papel do guarda florestal Corey Stewart. Quando a família Martin se mudou para a Austrália em 1964, Lassie precisava de um novo companheiro humano. Esse companheiro seria o guarda florestal Corey Stewart, rude, de fala mansa, um homem fardado que protegia a natureza selvagem e cavalgava ao lado da famosa Collie. Durante 5 temporadas, de 1964 a 1968, esse papel pertenceu a Robert Bray. Chegou depois de 3 rapazes e 2 famílias, e trouxe consigo um tom completamente diferente. Mais velho, mais austero, com o cheiro dos pinheiros e das cumeadas das montanhas. Quando apareceu pela primeira vez no ecrã em 1964, tinha 46 anos. Atrás de si ficavam uma guerra, anos numa herdade e uma reputação como um dos atores mais autenticamente convincentes no gênero western. Robert E. Bray nasceu a 23 de outubro de 1917 em Kalispell, Montana, numa família de pioneiros.
Montana moldou-o. As montanhas, a exploração florestal, os campos abertos. Depois de terminar a escola, trabalhou como lenhador e vaqueiro e mais tarde prestou serviço no Civilian Conservation Corps, o programa federal de trabalho em zonas rurais. Em 1942, alistou-se no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e serviu durante toda a campanha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, terminando com o posto de sargento-mor. Após a guerra, sonhava com tornar-se taxidermista ou gerir um lode de caça, mas o destino tinha outros planos. Em 1946, os estúdios RKO ofereceram-lhe um contrato e Bray viu-se em Hollywood. O estúdio apresentou-o como o próximo Gary Cooper, e a semelhança era real. A mesma estatura imponente, a mesma autoridade tranquila. Apareceu em westerns de série B, fez participações em séries como Gunsmoke, Perry Mason e Alfred Hitchcock Presents. Mas o reconhecimento verdadeiro chegou com Lassie. Os produtores escolheram-no para o papel de Corey Stewart, especificamente porque os animais respondiam a ele de forma natural, uma qualidade que não se pode fingir. Na 15ª temporada, a personagem foi retirada da série quando ficou apanhada num incêndio florestal e foi enviada para o hospital, sem nunca mais regressar. Depois disso, abandonou a representação definitivamente e voltou ao lugar de onde vinha, as montanhas e o silêncio. Robert Bray morreu a 7 de março de 1983, em sua casa em Bishop, Califórnia, de ataque cardíaco. Tinha 65 anos, deixou a mulher e 6 filhos. Corey Stewart entrou pelo fogo e não voltou. Robert Bray entrou pelas montanhas e também não voltou. Ambos viveram à sua maneira, com honestidade e sem alarde. O número 8 da nossa lista é Andy Clyde, no papel de Cully Wilson. Entre todas as personagens secundárias que rodearam Timmy e a família Martin durante aquelas 6 temporadas, uma ocupava um lugar muito especial. Cully Wilson, o excêntrico vizinho idoso, amante da natureza, um excêntrico bondoso que parecia aparecer sempre no momento certo, era interpretado pelo comediante escocês Andy Clyde, uma das últimas figuras sobreviventes da era do cinema mudo, um homem cuja carreira abrangia quase 50 anos. Quando começou a aparecer em Lassie, Clyde já tinha mais de 60 anos, e isso, estranhamente, jogava totalmente a seu favor. Cully Wilson precisava de ser exatamente o que era. Um velho com coração de criança, alguém em quem os animais e as crianças confiavam de imediato. Andy Clyde nasceu a 25 de março de 1892 em Blair Gowrie, na Escócia, numa família onde actuar era simplesmente parte da vida. A sua irmã, Jean Clyde, também se tornou atriz reconhecida. Começou no vaudeville, atravessou o Atlântico à procura do seu lugar, e nos anos 20 instalou-se no centro do mundo da comédia muda de Hollywood. A sua especialidade não era uma palhaçada física exagerada, mas algo mais subtil, o humor preciso e perspicaz de quem vê as pessoas a fundo. Trabalhou com Mack Sennett, fez parceria com Billy West e passou muitos anos como coadjuvante cômico nos westerns de Hopalong Cassidy, uma das séries de maior sucesso daquela época. Lassie não foi apenas trabalho de fim de carreira. Foi um presente de despedida para o público que ainda se lembrava dele dos tempos anteriores ao cinema sonoro. Cully Wilson, que interpretou em 32 episódios, era menos uma personagem e mais uma presença. Calorosa, um pouco desgastada, sempre bem-vinda. Ao lado dos dramas familiares sérios dos Martin, este velho excêntrico funcionava como o oxigênio, leve, mas absolutamente necessário. Andy Clyde morreu a 18 de maio de 1967 em Los Angeles, de arteriosclerose. Tinha 75 anos, mais de 50 anos na profissão, do vaudeville escocês à televisão americana, e foi sempre, completamente, ele mesmo. O número 9 da nossa lista é Joey D. Vieira, no papel de Porky Brockway. Todo herói precisa de um melhor amigo, e Jeff Miller tinha o seu, Sylvester Porky. Brockway, de cara redonda, divertido e completamente dedicado a Jeff, apareceu no primeiro episódio de Lassie e ficou 4 anos. Era interpretado por um rapaz chamado Donald Killer, conhecido profissionalmente como Joey D. Vieira,
Quando a série estreou em 1954, ele tinha cerca de 9 anos. Porky era o contraste perfeito para Jeff. Onde Jeff era sério e responsável, Porky era caótico, sempre a meter-se em sarilhos, sempre pronto a rir. Esse contraste tornava a amizade dos dois viva e completamente credível. Ao contrário de muitos dos seus colegas, Joey D. Vieira não desapareceu após o seu papel de infância. Continuou a trabalhar em cinema e televisão com o nome adulto. O seu papel adulto mais memorável foi o de dono de uma pizzaria na comédia para adolescentes Ferris Bueller's Day Off, em Portugal exibida como A Vida em Fuga, de 1986. Era um papel pequeno, quase uma participação especial, mas colocou-o na trama de um dos filmes mais queridos da cultura popular americana. Apareceu também ao lado de Mel Gibson em O Patriota. A 7 de abril de 2025, Joey D. Vieira faleceu com 80 anos, apenas um dia antes do seu aniversário. Passou mais de 70 anos na profissão sem nunca verdadeiramente se afastar dela. Porky Brockway caía em todos os buracos da quinta e saía sempre com um sorriso. Foi exatamente assim que o homem que o interpretou caminhou pela vida. O número 10 da nossa lista é Jed Allen, no papel do guarda florestal E. Scott Turner. Depois de Robert Bray ter abandonado a série em 1968, retirado através de um incêndio florestal, Lassie precisava de um rosto novo. Esse rosto seria o do guarda florestal Scott Turner, jovem de aparência limpa, o tipo de homem em quem se confia de imediato. De 1968 a 1970, esse papel foi desempenhado por Jed Allen, um ator cuja verdadeira fama viria de outro lado, num gênero completamente diferente. Quando apareceu pela primeira vez no ecrã, ao lado de Lassie, tinha 33 anos e ainda estava a construir a sua carreira. Jed Allen Brown nasceu a 1º de março de 1935 em Nova York, filho de um músico. Estudou teatro na Universidade de Washington enquanto trabalhava como locutor de rádio e comentador desportivo. Apareceu na Broadway em produções como Oliver e Barefoot in the Park, e foi através do teatro que chegou à televisão. Em 1964, estreou-se em novelas na CBS, e o público sentiu imediatamente: este homem sabe segurar um ecrã sem qualquer esforço visível. A sua passagem por Lassie durou 3 temporadas. Quando a série terminou, Jed Allen não se apagou discretamente como tantos dos seus colegas de elenco. Pelo contrário, a sua carreira acelerou. Em 1971, integrou Days of Our Lives na NBC como o advogado Don Craig e ficou 14 anos, até 1985. Era o tipo de papel que mantinha as espectadoras de toda a América coladas ao ecrã. Em 1979, recebeu uma nomeação para o Daytime Emmy por esse trabalho. Seguiu-se Santa Bárbara, onde interpretou C.C. Capwell, um dos vilões mais carismáticos que o gênero conheceu, e Beverly Hills 90210, onde apareceu como pai de uma das personagens principais da série. A sua vida pessoal era um porto tranquilo dentro de um oceano profissional agitado. Casou com a decoradora de interiores Toby Brown em 1958, e esse casamento durou mais de 40 anos, até a morte dela em 2001. 3 filhos, Mitch, Dean e Rick, estiveram ao seu lado até ao fim. Jed Allen morreu a 9 de março de 2019 em Palm Desert, Califórnia. Tinha 84 anos. O filho Rick escreveu no Facebook: "Partiu em paz, rodeado pela família, e foi muito amado por nós e por tantos outros." Scott Turner foi o ponto de partida, mas o que construiu depois foi muito maior do que qualquer papel numa qualquer série. O número 11 da nossa lista é Larry Wilcox, no papel de Dale Mitchell, o último companheiro humano significativo que Lassie alguma vez teve no ecrã. Foi o jovem guarda florestal Dale Mitchell, interpretado por um ator cuja história se revelou uma das mais inesperadas de toda esta lista. Larry Wilcox entrou em Lassie em 1971, quando a série estava nas suas temporadas finais em distribuição independente. Tinha 23 anos
e acabara de regressar do Vietnã. Literalmente, da selva para o estúdio, com 5 comendas de campanha no peito. Larry D. Wilcox nasceu a 8 de agosto de 1947 em San Diego, Califórnia, numa família sem qualquer ambição ligada a Hollywood. Em meados dos anos 60, inscreveu-se na universidade, mas foi logo chamado para o serviço militar. Não querendo servir numa unidade comum, alistou-se no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, um dos ramos mais exigentes do exército americano. 13 meses no Vietnã e em 5 campanhas. Regressou com o posto de sargento de primeira classe e com uma compreensão completamente diferente do mundo. Hollywood parecia simultaneamente irreal por completo e o único passo seguinte possível. De volta à Califórnia, começou a frequentar aulas de representação, fez 2 ou 3 empregos em simultâneo, apareceu em anúncios publicitários. Quando abriu um casting para Lassie, superou 300 outros candidatos para o papel de Dale Mitchell, de 1971 a 1973. Apareceu no ecrã ao lado da encarnação final de Lassie na história da série. E então, em 1977, chegou Chips, e Larry Wilcox tornou-se uma superestrela. A série sobre os agentes da Polícia de Trânsito da Califórnia durou 6 temporadas, foi emitida em 100 países. E Wilcox apareceu na capa da revista TV Guide 3 vezes. Fazia suas próprias acrobacias de mota, ganhava $25 mil por episódio e parecia a encarnação viva do sonho americano. E então, tudo desmoronou. Em outubro de 2010, o FBI e a SEC apanharam Wilcox numa operação contra uma rede de fraude em bolsa de valores com títulos especulativos. A sua empresa, UC Hub Group, estava no centro do caso. Os procuradores alegaram que pagou subornos a gestores de fundos de pensões em troca de manipulação de cotações. Em novembro de 2010, declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude em valores mobiliários. Em 2011, o tribunal condenou-o a 3 anos de pena suspensa, 500 horas de trabalho comunitário e uma multa modesta. Escapou à prisão. O juiz descreveu-o como um homem verdadeiramente arrependido. Em 2026, Larry Wilcox tem 78 anos. Vive na Califórnia, faz aparições ocasionais em encontros de fãs de Chips e prefere manter-se bem afastado da imprensa. A sua irmã foi assassinada pelo marido à frente dos 3 filhos e da própria mãe, uma tragédia que quase nunca discute publicamente. Dale Mitchell foi a última pessoa a quem Lassie verdadeiramente pertenceu no ecrã. A vida de Larry Wilcox revelou-se um guião muito mais complicado do que qualquer coisa alguma vez escrita para esta série. O número 12 da nossa lista é June Lockhart, no papel de Ruth Martin. Era a mãe de time para milhões de crianças, e depois tornou-se mãe de toda uma geração de jovens sonhadores do espaço. June Lockhart viveu uma vida tão plena que só Lassie já seria suficiente para um capítulo em qualquer manual de história da televisão. Mas Lassie foi apenas o princípio. De 1958 a 1964, interpretou Ruth Martin, bondosa, sábia e inabalável, a esposa de agricultor e mãe adotiva de Timmy que conseguia acalmar qualquer tempestade com a sua simples presença. Quando pisou o platô pela primeira vez em 1958, tinha 33 anos, com a Broadway, vários filmes de Hollywood e um prêmio Tony já atrás de si. June Kathleen Lockhart nasceu a 25 de junho de 1925 em Nova York, numa família em que o teatro não era profissão. Era o ar que respiravam. O pai, Gene Lockhart, era um célebre ator canadiano-americano. A mãe, Kathleen Lockhart, também subia aos palcos. Com 13 anos, June apareceu num papel não creditado no filme Uma Canção de Natal, 1938, ao lado dos próprios pais. Com 8 anos, fizera já a estreia nos palcos no Metropolitan Opera House, em Peter Ibbetson. Nada disto foi acidental. Era uma vocação que nunca foi sequer posta em causa. Em 1948, com 22 anos, recebeu um Tony de honra especial pela sua estreia na Broadway em For Love or Money. Uma década depois, era Ruth Martin,
e o Emmy de 1959 para melhor atriz principal numa série dramática confirmou o que os espectadores já sabiam. Era a melhor. Quando Timmy e a família partiram para a Austrália em 1964, June Lockhart não mudou apenas de papel, mudou de galáxia. Em 1965, estreou Perdidos no Espaço e a Mrs. Martin tornou-se a doutora Maureen Robinson, bioquímica e mãe que guiava a família pelo universo. Em 2024, Lockhart disse que esse papel era o seu favorito. Era tão exagerado, disse a rir, e adorei genuinamente cada minuto. A sua paixão pela NASA não era uma pose. Apareceu ao lado de Neil Armstrong e Buzz Aldrin e inspirou toda uma geração de futuros astronautas. A vida pessoal foi turbulenta, 2 divórcios, a criação de 2 filhas em grande parte sozinha. Em 2021, com 95 anos, gravou um papel de voz para o remake da Netflix de Perdidos no Espaço, e esse tornou-se o seu último crédito profissional. June Lockhart morreu a 23 de outubro de 2025, em sua casa em Santa Mônica, Califórnia, rodeada pela filha June Elizabeth e pela neta Christiana. Tinha exatamente 100 anos. O seu representante descreveu-a como um ícone e uma lenda de quase 90 anos de história do entretenimento americano. A filha disse: "A minha mãe considerava sempre a representação como o seu ofício, a sua vocação, mas as suas verdadeiras paixões eram o jornalismo, a política, a ciência e a NASA." John Provost, seu colega de Lassie e amigo próximo durante décadas, disse que a sua partida marcava o fim de uma era. Ruth Martin nunca teve medo de nenhuma tempestade. June Lockhart nunca teve medo de nada, nem na Terra, nem no espaço. O número 13 da nossa lista é John Provost, no papel de Timmy Martin. E chegamos aqui. Timmy Martin, o rapaz acolhido pela família Martin, sempre a meter-se em apuros, sempre resgatado pelo cão mais leal do mundo. De 1957 a 1964, John Provost deu vida a essa personagem em 249 episódios, 7 anos, dos 7 aos 14. Era o rapaz que milhões de crianças queriam ter como melhor amigo. E é exatamente por isso que a sua história é a mais complicada de todas. Jonathan Byon Provost nasceu a 12 de março de 1950 em Los Angeles. Antes de Lassie, já era um veterano do cinema. Tinha contracenado com Bing Crosby e Grace Kelly. E num dos seus primeiros filmes, um jovem e completamente desconhecido, Clint Eastwood, aparecia em segundo plano. Em 1957, a produtora Bonita Granville escolheu-o para Timmy sem uma audição formal. Simplesmente observara-o a trabalhar. Tinha 7 anos. Em 7 anos ao lado de Lassie. Uma infância vivida ao ritmo de um profissional. Provost admitiria mais tarde que nunca compreendeu verdadeiramente, nessa altura, o quanto a sua vida era extraordinária. Lassie, na realidade, 3 descendentes machos do pau original, tornou-se parte do que ele era. Em 1964, quando Timmy completou 14 anos, Provost tomou a decisão de partir por vontade própria. Não queria ficar a ser o Timmy até os 17 anos, e era isso que eles queriam, explicou. As tentativas de regressar à representação em adulto não chegaram a nada. Hollywood só via o rapaz da quinta, não o homem crescido. Foi para a universidade, vendeu imóveis, passou por um divórcio. Em 1999, casou com Laurie Jacobson, uma escritora de documentários, e essa relação revelou-se a costa tranquila que procurava. Em 2008, assinalando o 50º aniversário do seu tempo como Timmy, publicou uma autobiografia intitulada Timmy's in the Well, um título agridoce para dar a história de um rapaz que toda a gente recorda como perpetuamente a precisar de ser salvo. Em 2026, John Provost tem 76 anos. É o último membro sobrevivente do elenco principal de Lassie. June Lockhart, a sua amiga mais próxima daqueles anos, partiu em outubro de 2025. Ela fez parte da minha vida durante todo o tempo que me lembro, disse. Hoje vive na Califórnia, responde às cartas dos fãs de todo o mundo
e continua a ser um símbolo vivo de uma era que moldou gerações. Timmy caía em poços, era arrastado por rios, perdia-se nas montanhas, e Lassie salvava-o sempre. Na vida real, John Provost teve de se salvar a si mesmo, e essa é, sem qualquer dúvida, a tarefa mais difícil. 13 vidas, 13 histórias. George Cleveland morreu no trabalho com 71 anos. Jan Clayton perdeu uma filha e apagou-se com o cancro aos 66. Tommy Rettig, com 54 anos. As cinzas lançadas ao mar com um descendente de Lassie a bordo. Robert Bray, com 65 anos, tão silenciosamente como vivera. Cloris Leachman chegou aos 94 anos com um Oscar e 8 Emmy. Hugh Riley e John Shepherd foram-se com suavidade, mas com honestidade. Jed Allen, 84 anos e 4 décadas em novelas. Andy Clyde carregou 50 anos de calor até ao fim. Larry Wilcox sobreviveu ao Vietnã e tropeçou em Hollywood. E June Lockhart viveu 100 anos sem uma única concessão. E no meio de tudo, John Provost, 76 anos, lembrando-se de todos eles, carregando essa memória sozinho. Lassie estreou em 1954 e ensinou-nos que a lealdade não precisa de palavras. 72 anos depois, essa lição não envelheceu um dia. Deixe um comentário. Qual destes atores recorda melhor? Qual o que mais o surpreendeu? E se ainda não subscreveu, este é o momento.